Olá, gente, tudo bem? Alguns alunos meus pediram para que eu fizesse uma aula sobre literatura gótica. Então eu vou fazer um pequeno vídeo aqui no improviso mesmo, porque quem sabe faz ao vivo, em que eu vou lançar os principais fundamentos da literatura gótica. Então, a literatura gótica surge quando? No século XVIII. Mais precisamente, como todo movimento literário tem que ter um marco inicial. A literatura gótica, então, tem como marco inicial um livrinho de um escritor inglês chamado Horace Walpole, que em 1764 ele lança uma obra chamada O Castelo de Otranto, em que ele lança as bases de qualquer livro gótico bom que se preze. Qual é? Castelo, assombração, maldição e mistérios, cenários soturnos, escuros e também muita dose de amor platônico. Por que a literatura gótica trabalha também com essa parte do amor platônico? Porque ela é tributária do movimento romântico, do romantismo, que estava sendo gestado nessa época, né? Qual é o principal mote do movimento romântico ou romantismo? É o que? É a morte não, que a morte é uma coisa muito forte. É a derrocada daquela valorização desmedida da racionalidade. O movimento romântico vê que todo aquele progresso, né, humano, né, anterior, principalmente na base do iluminismo, aquilo ali não estava satisfazendo o principal objetivo de um povo civilizado, que é o quê? Condições boas de vida, uma vida sem grandes angústias. Muito pelo contrário, a arte burguesa ela estava, né, em busca de quê? É de exacerbar os anseios individuais. Portanto, o movimento romântico ele é considerado uma das facetas da cultura burguesa neste aspecto. Só que a arte romântica muitas vezes ela assim, se perde, né, nessa parte do mundo em que ela está, e ela passa a ser passadista. O que é uma arte passadista? Aquela arte que olha muito para o passado e também visa criar um certo contraponto com a realidade no que concerne a construção de um passado mítico, de um passado, de certa forma, um pouco mais perfeito do que se vê atualmente. E isso aí, né, vários livros românticos trazem isso, né, em seu bojo, principalmente aqui no Brasil também, né? Nós vemos o caso de um livro que é bastante criticado, mas eu o acho muito lindo, que é Iracema, lá do José de Alencar, que visa o quê? Aquela construção, né, social em que tudo era perfeito até a chegada do homem branco que desajusta tudo, principalmente naquela figura do enlace amoroso da Iracema e do Martim. Né, que ela deixa de ser virgem, portanto ela não pode ser mais a sacerdotisa do seu povo, né? Porque sabe como é que é, né? As sacerdotisas tinham que ser virgens, castas, puras, todo aquele negócio, né, da heroína clássica romântica, né? Então, a literatura gótica começa com aquele livro que eu mencionei, lançado em 1764, do Horace Walpole. E quais são os elementos da tradição gótica? A literatura gótica, ela mexe com a morte, ambiente noturno, amor e também flerta com o vampirismo. Porque o vampirismo era algo que foi retirado principalmente das áreas mais selvagens da Europa, como um contraponto àquela sensação de modernidade. Né? O vampirismo, então, ele é um dos aspectos
utilizados para que a literatura gótica se contraponha àquele conceito de racionalidade que estava tão em voga lá na Europa. A literatura gótica, então, ela é um fenômeno europeu, mas isso não impediu que nós tivéssemos alguns rebentos aqui pelo Brasil, principalmente na figura do grande e também jovem escritor Álvares de Azevedo, em que ele traz naquele livro Noite na Taverna vários aspectos da literatura gótica, principalmente até sexo com pessoas mortas. Vale ler aquele conto desse livro, Noite na Taverna, é o conto Soul Fairy, que ele fala de um homem que se apaixona tanto pela sua amada que, mesmo ela morta, ele sente atração física sexual por ela. Né? Então, a literatura gótica, ela acaba muitas vezes, né, influenciando outras formas de arte muito mais atuais, principalmente a partir do cinema. A literatura gótica, né, influenciou muito o cinema lá pelas décadas de 1920 e de 1930, principalmente no tal expressionismo alemão, que tem um filme que eu sugiro que vocês vejam, que é O Gabinete do Dr. Caligari, que é bem interessante. A prosa gótica, então, a gente vai ver, né, que ela vamos dar uma retomada e uma finalizada nisso aí para vocês só terem uma base do que é a literatura gótica, que eu vou planejar uma aula mais consistente sobre isso, mas guardem isso. A literatura gótica, ela é o quê? Ela é um dos braços de uma hidra chamada romantismo. E o romantismo tinha como base principal dois grandes pressupostos. Um era a valorização da subjetividade. Parece ser uma coisa extremamente burguesa, e é, de fato. Só que uma outra parte do romantismo visa o quê? Visa a um certo desconforto com a atual realidade. Então, esse desconforto, ele passou a ser traduzido como o quê? Como o combate, de certa forma, aos valores racionalistas e também materialistas da sociedade burguesa. Vocês estão vendo que o próprio romantismo, ele nasce dentro da burguesia, mas ele passa com o tempo a combater alguns dos vícios burgueses. Isso é bem paradoxal, né? Então, e como é que vai combater algo que é extremamente racional e também extremamente físico-material? Nós vamos combater com espiritualidade, com ambiente até satânico, com mistério, morte, sonho, loucura. Né? Nós temos poemas, né, góticos na literatura brasileira, principalmente como na figura do Álvares de Azevedo, né? Então espero que tenham gostado e qualquer crítica, sugestão, podem deixar aí nos comentários do vídeo, que eu vou falar daqui um tempo sobre os dois grandes livros góticos da literatura mundial, que é o Drácula de Bram Stoker e o Frankenstein de Mary Shelley, ambos do século XIX. Frankenstein, se eu não me engano, ele é de 1818. Ele é antes da década de 1820. E o Drácula de Bram Stoker faltavam poucos anos para os 1900. Né? Eu gosto dos dois, mas eu tenho uma predileçãozinha pelo Drácula, embora o Drácula seja um calhamaço. Calma aí que eu já vou pegar o meu Drácula aqui para vocês verem. Calma aí, vou achar aqui o Drácula na biblioteca. Meu Drácula maravilhoso. Olha aqui. Drácula, ele é um livro grande, né? O Drácula que eu tenho, ele é bilíngue.
E o Drácula, ele é um livro bastante interessante, por quê? Porque o autor ele teve uma sacada genial de dar voz a todos os personagens de forma igualitária. E como é que ele conseguiu isso? Ele é estruturado em termos de diário. Cada personagem ele tem um diário. Aí ele conta primeiro do Jonathan Harker, que ele sai lá de Londres rumo à Transilvânia, e aí depois ele vai contando como é que as outras personagens sentem as coisas. Por causa disso que o Drácula também ele é considerado um romance impressionista, porque ele trabalha muito com as impressões das personagens. Embora o Bram Stoker às vezes, né, exceda alguma influência machista do seu meio, ele também ele pode ser visto como um livro que ele faz uma certa ele faz um flerte com o comportamento sexual da época. Por quê? Porque o Drácula fala, né, muito do sangue e também estava tendo um surto muito grande de doenças venéreas nessa época. Então essa figura, né, do vampiro sensual que ele pega o sangue de várias pessoas, isso aí é meio que o quê? Meio que uma alegoria para o comportamento do homem nessa época, né? Que ele era visto como alguém, né, sedutor, o Drácula, pegador. Então acontece muito essa alegoria para um comportamento que estava muito em alta nessa época e que estava, né, redundando em muita doença no seio da população da época. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem bem.